De achar, né? Esse livro que é Profetas Menores, né? Ageu 2:9. O pastor já vai jogar ali. Ver se eu acho aqui também. Agradecido seja o Senhor que vive e reina para todos sempre. Que essa palavra possa falar ao seu coração, que você possa ser fortalecido pelo Senhor. Agradecer a Deus, louvar a Deus, glorificar o Senhor aí pela minha digníssima esposa também, pastora Viviane, que agilizou aí também nos bastidores. Ela é mais assim, ela gosta mais de ficar nos bastidores. Mas de vez em quando nós colocamos no fogo também, quando colocar para ministrar a palavra ali, então a palavra abençoada também. Deus abençoe, amor, pela força de sempre. Aleluia. Deixa eu achar a Ageu aqui, que a Ageu é judia da gente, né? Pequenininho, né? Aqui, ó, Ageu 2:9. Por mais que tenha o texto, o versículo aqui, o texto no tablet, o versículo melhor dizendo aqui, mas é importante a gente estar abrindo também a Bíblia Sagrada, né? Depois a gente pode passar no tablet, pelo menos na abertura, tem que começar na palavra. Uma coisa que eu aprendi: toda autoridade vem da palavra de Deus. Por mais que você conheça, por mais que você saiba de memória, você vai ministrar, abre primeiro a Bíblia Sagrada. Toda autoridade está na Bíblia Sagrada. Aleluia. Ageu 2:9 vai nos falar dessa forma: a glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui, queridos, Deus usando da vida de Ageu para trazer um novo tempo para Israel, que ainda não era igreja. Israel, que hoje tipifica a igreja, estava um tanto quanto entristecido, porque agora eles estavam ali inaugurando um novo templo, o segundo templo. Não era mais o templo de Salomão, porque o templo de Salomão ele tinha sido destruído quando os babilônicos invadiram Jerusalém. Mas depois, quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles fazem agora um novo templo. Porém, o novo templo, comparar com o primeiro templo, a diferença era brutal. Em estrutura física, o primeiro templo ele era glamuroso, ele era luxuoso, era um templo poderoso, feito com ouro, feito com pedras preciosas, com madeiras das mais caras, porque quem tinha feito era nada menos do que o homem mais sábio e mais rico do Velho Testamento, porque da Bíblia é Jesus, mas era Salomão. Então, depois que esse templo é destruído, depois que o povo babilônico, o povo de Israel passa pelo cativeiro babilônico 70 anos, e agora eles voltam para a terra que o Senhor tinha preparado para eles, eles constroem um novo templo. Mas quando o povo, principalmente os mais antigos, ainda tinha aqueles senhores, aqueles que conseguiram sobreviver, passar os 70 anos, aqueles que eram mocinhos, aqueles que tinham seus 8, 10 anos de idade quando foram para o cativeiro, agora eles estavam lá com seus 80, 90 anos, e eles conseguiram ainda chegar e olhar e ver o novo templo. E quando eles olham para o novo templo, o coração deles se enche de alegria e ao mesmo tempo de tristeza, porque fisicamente falando, argamassamente falando, estrutura física falando, não se comparava com o antigo templo, o templo da glória, o templo que Salomão tinha feito, o templo poderoso, o templo que quando foi a inauguração daquele templo, nem os levitas aguentaram o tamanho da glória que desceu e foram arrebatados, caíram no chão porque o poder era muito grande. Mas o que fazia a diferença é que eles viam que o templo era muito inferior, porque agora não tinha mais Salomão, não tinha aquele homem mais rico e mais sábio da terra, agora era um povo sofrido, que tinha vindo do cativeiro babilônico, que tinha aprendido a duras penas 70 anos a obedecer o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. Então Deus vem com a palavra de conforto e de fortalecimento, falando para Israel: ora, calabasa,
sinta a unção do Espírito Santo. Ele fala: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aleluia. Porque o Senhor estava falando isso, mostrando para o povo não olhar para a estrutura física, mas olhar para a estrutura, não olhar para a estrutura física, mas olhar para a estrutura, igual eu ministrei esses dias, que nós somos corpo, alma e espírito. O povo de Israel, eles estavam olhando somente para o corpo da igreja, o corpo da igreja que ainda não era igreja, mas era Israel. Eles estavam tristes porque a estrutura não era aquela glamurosa do Antigo Testamento, que nós estamos ainda no Antigo Testamento, mas no primeiro tempo. Então o Senhor estava trazendo uma mensagem para eles que serve para nós até hoje, que o Senhor estava dizendo ali que a glória não seria na estrutura, mas seria no espiritual. A glória da segunda casa que o Senhor estava falando era a manifestação do poder do Espírito Santo vindo sobre aquela igreja, que ainda não era igreja, mas era Israel, que tipifica a igreja de hoje. Então o Senhor está falando comigo e com você nessa noite, querido, é que o Senhor tem um novo tempo para mim e para você. Esse é o tema de hoje. Um novo tempo na casa do Senhor. E o novo tempo não é só na estrutura. Eu e você, nós somos casa. Somos casa de Deus. Somos morada do Senhor. E o Senhor almeja ter um relacionamento conosco. Queridos, hoje é um dia de alegria, de gratidão, de celebração. Estamos aqui reunidos para uma reinauguração nesse tempo. Esta casa, ela representa um lugar da presença de Deus, o altar da adoração e o ponto de encontro entre os céus e a terra. Amém. Quando nós estamos aqui, como diz aquele louvor lindo, né, Paulo? Céu e terra se encontram. Oi, glória, o povo está afiado. Que bênção. Mas então é isso, céu e terra se encontram. Então quando nós viemos numa reinauguração, que essa reinauguração sejam todas as semanas. Aleluia. Aleluia. Essa reinauguração não seja só nesse dia 19 de outubro, não. Quarta-feira vai ter uma nova reinauguração. Por quê, pastor? Porque o meu templo vai ser reinaugurado. Amém. O meu templo vai ser renovado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que a carne e o espírito, elas militam, elas lutam um contra o outro, dioturnamente. Então todos os dias nós temos uma guerra espiritual dentro da nossa alma. Dentro ali da nossa alma, sentimentos se contraem, querendo um vencer o outro. Em cima de Gálatas 5:22, onde tem ali os frutos do Espírito, também tem os frutos da carne. Muitas vezes os frutos da carne querem sobressair aos frutos do Espírito. Então eu tenho que pegar e me submeter ao Senhor, à sua palavra, ao seu temor e falar: não, Pai, eu quero os frutos do teu Espírito. Eu quero renovar o templo dentro de mim todos os dias, para que eu possa ser uma boca profética nesse último tempo, para alcançar vidas. Amém. A glória dessa última casa será maior que a primeira. Deus está dizendo: eu ainda não terminei. O melhor ainda está por vir. Hoje, Deus declara a mesma coisa para mim e para você. Um novo tempo está começando. Quando Ele permite que nós mudemos de localização, é que Ele está dizendo para mim e para você: eu estou mudando você de nível. Eu estou colocando você em um novo estágio. Ó, é inauguração. Podia ter mais gente. Não está totalmente cheio. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Você pensa que é brincadeira? Você pensa que é só mudar para a igreja e não evangelizar? Você pensa que é só mudar de igreja e não ir para as ruas, postando no Facebook, no status? Mas nada como tete a tete. Nada como olhar olho no olho. Nada como visitar na casa e falar para a pessoa: Jesus te ama. Ele tem um propósito com a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Então, o Senhor quer nos levantar com boca profética nesses últimos dias.
uma nova estação de glória, avivamento, o Senhor já liberou sobre nós. Deus é o Deus de novos começos. Então Ele sempre tem um novo começo na nossa vida, querido. Hoje é domingo, é o dia de nós adorarmos o Senhor. É um novo começo para nós essa semana. Deus, Ele é especialista em recomeços. Ele recomeçou com Noé, depois do dilúvio, com Abraão, depois de tirá-lo do Ur dos Caldeus, com Moisés no deserto, com Davi após o arrependimento, e com o próprio Israel após o cativeiro. Então a vontade do Senhor sempre é que nós venhamos ter um novo começo. Amém. O novo tempo de Deus é apenas uma repetição do passado. Não é apenas a repetição do passado. É algo maior, mais profundo, mais cheio de glória, a glória dele. Quando Deus renova, Ele transforma o que era ruína em testemunho. Amém. O povo de Israel, quando eles chegam ali no livro de Neemias, que também nós estudamos o ano inteiro, o que acontece? Eles vão, Neemias chega naquela cidade, e quando ele olha, ele só vê ruínas. Ele vê muralhas caídas, casas destruídas, e ele lamenta, ele chora, ele jejua, porém depois ele também se levanta, volta para o seu país e fala para o rei que ali estava, que o seu povo estava num estado caótico e que ele precisava ir em favor do povo. E no tempo certo, o rei responde para ele. Então, muitas das vezes, assim somos nós também como o novo Israel. Amém. Às vezes dentro de nós tem muita ruína. Às vezes dentro de nós tem muitos pedregulhos que no passar da nossa vida, o inimigo tenta desestruturar a nossa alma, o nosso ser, para que nós não venhamos conseguir nos levantar como uma igreja viva e verdadeira para alcançar a nossa casa, alcançar o pai, a mãe, o esposo, o filho, a filha. Ao contrário, muitas das vezes o inimigo usa desses entes queridos com o coração cheio de pedra também, para querer fazer que fique dentro de nós essas pedras. Que nós precisamos então, como Israel, reconstruir as pedras que tentam nos paralisar. Nós vamos pegá-las e vamos começar a amontoá-las e começar a montar então um degrau de glória para nos levar a níveis mais altos com o Senhor. Amém. O que Neemias fez? Neemias reuniu o povo, chamou o povo, e o povo então começou a reconstruir as muralhas. Temos que aprender, queridos, que para nós vermos vencer as guerras, as nossas muralhas têm que estar de pé. O que são as muralhas, pastor? As muralhas são tripé do cristão: jejum, palavra e oração. Quando eu tenho uma vida de jejum, palavra e oração, eu estou construindo uma muralha espiritual ao meu redor, e por mais que o inimigo venha tentar me parar, me brecar, me abater, me desanimar, o Senhor sempre vai estar renovando as minhas forças para que eu não caia. Parabéns, Pedro. Ficou bom isso aqui, ó. Ficou o vãozinho lá no meio. O coluna não atrapalhou nada. Continuemos construindo as muralhas para que nós venhamos vencer tudo aquilo que o inimigo possa querer se levantar contra a nossa vida. Nós vamos estar fortalecidos, preparados e armados espiritualmente para que o inimigo não venha tentar nos parar. Esse dia atrás eu ministrei e eu falei sobre a batalha que nós temos na mente, sobre quando o inimigo ele tenta colocar na pessoa uma fortaleza,
que é uma fortaleza? Fortaleza é aquelas muralhas gigantescas que faziam para a proteção. Mas se a pessoa não vigiar, o inimigo ele trabalha ao inverso, e a muralha fica na mente dele, impedindo que ele dê liberdade para que Deus trabalhe na vida dele. Então nós temos que fazer o quê? Derrubar a muralha velha e trazer uma muralha nova. Amém. Porque essa muralha, essa fortaleza vai ser agora para nós estarmos blindados com a glória, blindados com o entendimento, blindados com a palavra de Deus, para que quando o inimigo tentar vir nos paralisar ou lançar setas, dardos inflamados contra mim e contra você, a nossa mente vai estar sarada, vai estar curada, e não vai permitir que o inimigo possa querer adentrar dentro dos nossos portais espirituais da nossa alma. Uma alma curada é uma alma vitoriosa. E como eu curo a minha alma, pastor? Eu já falei, jejum, palavra e oração. Porém, continuamente. Pastor, nem sempre eu consigo jejuar, então ora. Pastor, nem sempre eu consigo orar, então lê a Bíblia. Pastor, nem sempre eu consigo ler a Bíblia, então escute um louvor. Adore o louvor, adore o Senhor com um louvor. O que é o louvor? O que é a adoração? A adoração, principalmente a adoração bíblica, é uma oração cantada. Então, quando você estiver muito fraco, sem forças para orar, levanta um louvor ao Senhor. Levanta um canto espontâneo, né, Pastor Paulo? Pastor Paulo, eu tenho isso aí. Oh, maravilhoso Deus. Esses levitas que louvam aí, louvores poderosos aí. Sabe o que foi esses louvores deles, que depois explodem no Brasil inteiro, no mundo inteiro? Cânticos espontâneos, intimidade deles com Deus. Às vezes está passando por luta lá, igual restitui. Eu nunca vi testemunho, mas eu tenho quase certeza que ele estava fazendo uma luta muito grande, e ele começou a fazer um cântico espontâneo, e de repente ele começou restitui. Então eu falei, né, eu quero, peço. Porque para Deus eu falei, eu peço. Então, eu peço de volta. Então você está muito cansado? Comece a adorar o Senhor. Deus, está difícil, me ajuda a vencer as batalhas. Pastor, não tenho nem melodia, não tenho nem tom. Fica tranquilo. A hora que começa a subir para o céu, o Senhor muda a sintonia e sobe afinado. Chega aos ouvidos dele como aroma agradável na vida dele. Amém. Pastor, eu não consigo compor nada. Então busque o batismo do Espírito Santo, para que você possa ser cheio da glória dele. Jesus, o que ele disse antes de subir aos céus? Qual foi o último mandamento que ele falou? Os dois últimos. Primeiro ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê não é o batismo. Então, me batismo. A pessoa se batiza porque a pessoa convertida ao Senhor, ela se batiza como obediência. Mas o batismo não é para salvação. O batismo é para testemunho de quem é salvo. Então primeiro ele fala do batismo. O Senhor está dizendo que o que vai salvar não é o batismo. O que vai salvar é a fé. Porque são batismos de qualquer jeito. Eu não creio no batismo. O que está acontecendo, aquele ato espiritual, de nada adianta. Então o que vai adiantar é a minha fé em Cristo Jesus. O ato é para a confirmação da fé. Mas depois então ele fala, Jesus, o mestre dos mestres, entende que eu não conseguiria ir a todas as nações, pregar o evangelho, somente os discípulos, que ele sabia que depois que ele morresse, começaria então uma perseguição à igreja. Isso que estamos vivendo nos dias de hoje. O ano passado, esse mês, melhor dizendo, nesse começo de ano, na Nigéria, mais de 20 mil nigerianos foram assassinados. Estamos vivendo como se fosse a igreja primitiva. Postei no Facebook lá um pastor com um monte de corpos, de irmãos mortos assim, e ele falando: isso que querem fazer conosco, que roubem a nossa fé. Mas a nossa fé não vai ser roubada, porque nós queremos o Deus único e verdadeiro. Queridos, essa é a fé verdadeira.
Porque se for aquela fé que acabou com o botijão de gás e eu vou estar desviando, meu Deus, se vir uma prova de verdade, lá não. O que a igreja primitiva passou, uma parte da igreja hoje está passando também. E que Deus nos guarde e nos proteja, para que esse país não se torne um país desse jeito, para que isso não venha acontecer. Então o que nós precisamos, ele falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é o revestimento de poder, pastor? O revestimento de poder é uma porção a mais do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. A palavra poder no seu original do grego é dunamis. Dunamis quer dizer explosão. Então o que Deus está dizendo? Que Ele quer derramar dentro da nossa alma uma explosão de poder, para quando vir a frieza, quando vir a angústia, quando vir o medo, quando vir a depressão, quando vir a tristeza, o dunamis, o poder do Espírito Santo vai explodir tudo dentro de nós. E vamos perseverar em buscar o Senhor. Então, queridos, sejamos a igreja de hoje, revestida com a glória e o poder do Espírito Santo, sem se abater, sem desanimar, e saber que a glória do Senhor há de ser derramada sobre a nossa vida, para nós sermos testemunhas, as verdadeiras, não é a TJ não, as testemunhas verdadeiras. Porque, querido, nos dias que estamos vivendo, onde nós temos tantas apostasias no meio da igreja, mais do que nunca nós temos que nos revestir do entendimento da palavra, para que possamos ser uma igreja sadia. Amém. E quando eu falo igreja sadia, eu não falo da placa, Ministério Profético Raí, Batista, Triunfante, Lagoinha, não, eu falo da igreja individual, que sou eu e que somos a cada um de nós, no nosso dia a dia. É maravilhoso estar aqui no domingo, nós estarmos juntos, reunidos na presença de Deus, mas mais do que isso, é daqui a pouco, para que a porta se abrir, nós saímos para fora. Esse é o nosso maior desafio. Sermos igreja, fora da igreja. Sermos a igreja que influencia esse mundo, e a promessa também que Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a porta do inferno, pastor? A porta do inferno é o mundo. Porque alguns até falam, no inferno. Não, o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. Coitadinho deles. Quem toma, né? Graças a Deus eu fui liberto até do refrigerante, mas quem toma e pode e gosta, quem dera se o inferno tivesse Coca-Cola gelada, aí eu tomo água de coco geladinha, a pessoa não tem entendido. Não, o inferno é aqui mesmo. Não. A Bíblia fala que será um lugar que haverá choro e ranger de dentes, onde o fogo não apaga e o bicho não morre, o verme não morre. Tu imagina? E o que nos deve desejar a eternidade não é o medo do inferno, mas é o desejo do céu. Sabe por quê? Porque o céu, ele só é o céu porque Cristo está lá. Porque se Cristo não estivesse lá, o céu não poderia ser o céu, porque Ele foi aquele que abriu a porta da eternidade para nós, começando de um ladrão arrependido. Não um que fica aí dando de que até quer estar junto dos evangélicos, mas você sabe que o caráter é podre. Não, um ladrão arrependido. Aquele que falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que Jesus tinha um reino e chamou ele de Senhor. O outro, como diz nos dias de hoje, né, na gíria aí, querendo dar um migué em Jesus, morrendo, e nem morrendo, o miserável se arrependia. Se tu és Deus mesmo, salva a ti e a nós também. Você acha que ele está preocupado com a salvação de Jesus?
Ele estava preocupado com a dele, morrendo, querendo abrir um 7-1 em Jesus. Mas o outro não. O outro só, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu só para lembrar. Ele nem falou assim, ó, missão. Lembra de mim. O que ele está querendo dizer? Se porventura o Senhor achar graça em mim, se porventura o Senhor achar que de alguma forma o meu coração nessa última hora da minha vida se arrependeu, lembra de mim quando entrar no teu reino. Amém. Quero dizer assim, se possível for, me dá um espacinho no céu, nem que seja pequeno, conjecturando com as minhas palavras. Ilusão de quê? De sinceridade. Concluindo, os esboço que eu peguei aqui, eu montei aqui, foi gigante, não vai dar para ler tudo, sobre os pontos para poder a gente fazer o compêndio aqui. Então nós aprendemos com isso, queridos, que a igreja verdadeira é uma igreja que vive em arrependimento todos os dias. Amém. A igreja que todos os dias fala para Deus: Senhor, eu quero ser melhor. Amém. Eu quero estar mais próximo de Ti, Deus. Não estou falando para você da igreja perfeita, que ela não existe. Quando a igreja se torna perfeita, ela vai para o céu. A Bíblia fala que Enoque, ele andou com Deus. Ele andou tão próximo de Deus que o Senhor o levou para si. Moisés suou tanto, ralou tanto com o povo ingrato, com o povo murmurador, que quando ele não aguentou mais, bateu naquela pedra lá em Meribá, que representava o próprio Cristo que haveria de vir, o Senhor falou: deixa eu recolher ele, antes que ele perca o mais importante dele. Então, o grande segredo meu e seu é o quê? Um arrependimento aos pés do Senhor. Uma igreja renovada, não num dia específico, mas na quarta, no domingo, na segunda, na terça, todos os dias, a hora que se levantar: Senhor, estou de pé de novo, me ajuda a continuar forte, me ajuda a ser igreja, me ajuda a evangelizar, me ajuda. Ah, pastor, eu não consigo evangelizar tanto, eu não consigo falar tanto. Se você não consegue falar, então não permita que falem para você. Então, ah, pastor, eu não sou bom para evangelizar, então não permita que mundanizem você. Se você pelo menos se manter intacto na presença de Deus, já é suficiente. Porque muitas das vezes você não vai evangelizar com a sua boca, mas você vai evangelizar com a sua vida. Nós não vamos evangelizar com a nossa boca, mas vamos evangelizar com o nosso testemunho. Palavras falam, mas atitudes arrastam. A Bíblia fala que não é por muito falar que será ouvido. Então, pastor, eu não consigo falar tanto de Jesus. Não precisa. Viva Jesus. É o suficiente. Então a frase que fala assim, ó. Viva, se necessário pregue. Ou seja, a nossa pregação, a nossa vida pode ser a nossa maior pregação. Amém? Vamos colocar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você que está na internet, reinaugure a sua alma, a sua vida, você como igreja todos os dias. Quando você acordar de manhã e falar: Deus, me ajuda a ser melhor, estar mais próximo de Ti, no nome de Jesus. Deus abençoe, até o próximo culto.